Queridos, nós estamos juntos, que bom contar com sua presença nessa conversa, nesse culto, nessa celebração de louvor e adoração. Como você tem notado e a gente tem divulgado, nós estamos conversando sobre uma nova série de mensagens, e o tema dessa série é profundidade. Domingo passado nós falamos sobre esperança e hoje nós vamos falar sobre profundidade na oração. O que seria isso e o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com você. No último domingo nós falamos que o nosso tempo é marcado pela superficialidade. Falamos sobre os atalhos cognitivos, sobre as informações prontas, sobre as pessoas que às vezes nós temos a tentação de deixar que essas pessoas pensem por nós. Falamos da superficialidade também nos relacionamentos, que vai afetar de forma intensa também o nosso relacionamento com Deus. E a prova disso é que a maioria das pessoas tem muito pouco tempo dedicado às práticas das disciplinas espirituais. A maioria das pessoas tem muito pouco tempo de oração, muito pouco tempo de leitura da palavra, de jejum, de caridade, de adoração. E claro, há também aquelas pessoas que, de uma forma equivocada, buscam profundidade. E elas acabam entendendo profundidade apenas como experiências emocionais que são passageiras, ou confundindo profundidade com um ativismo, fazer muita coisa um tempo inteiro, e essas coisas, esses emocionalismos ou esse ativismo acaba não gerando mudanças significativas em nosso caráter. Hoje, como eu já disse, a gente vai falar de oração e falar sobre profundidade na oração. Pensar como anda a oração na nossa vida é pensar não apenas no tempo que nós dedicamos à oração, mas também pensar em qual é o motivo da nossa oração. Hoje em dia a gente percebe uma relação muito superficial com a oração, na medida em que orar é apenas colocar para Deus aquilo que nós queremos que aconteça. A oração se torna um meio para a gente alcançar a nossa vontade. Quantas pessoas hoje não pensam na oração assim? Palavras mágicas que fazem a vida funcionar do nosso jeito. E isso é tão pouco, meus irmãos, no que se refere à profundidade natural que é a oração. Tim Keller vai dizer que não há nada mais importante, ou mais difícil, ou mais rico, ou mais transformador da vida. Não existe absolutamente nada tão grande quanto a oração. Você já se percebeu orando superficialmente? Apenas para Deus fazer algo que você deseja muito? Será que isso já aconteceu com você, como aconteceu comigo? A vida de oração de Jesus não era uma vida de oração superficial. Muito pelo contrário, mesmo sendo Deus, vemos em Jesus uma vida intensa de oração. Momentos com Deus diante de decisões importantes. Jesus passa momentos com Deus mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Jesus orava e orou em cada ação e momento decisivo do seu ministério. Jesus orou no deserto quando foi tentado, ele orou para escolher os seus discípulos. Jesus orou antes de milagres que ele realizou, orou em tantos momentos durante a madrugada, deu graças diante da ceia da Páscoa, orou pelos seus discípulos, orou por nós em João, no capítulo 17, orou antes de ser preso e crucificado e orou quando estava até mesmo na cruz, suportando não apenas uma dor excruciante, mas suportando a dor do mundo inteiro sobre ele. E ele, ali naquela situação, orou. Jesus orou na cruz. Nós vamos hoje ler um texto no Evangelho de Lucas,
no capítulo 11, do verso 1 a 4, que fala muito sobre profundidade na oração. Vamos ler? Evangelho de Lucas, capítulo 11, e nós vamos ler esse texto ali do verso 1 até o versículo 4. E diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão diário. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, queridos. O Evangelho de Lucas é um texto muito especial. Ele é escrito de forma bem elaborada. Entre os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Lucas é o mais novo. E nele a gente percebe muitos ensinamentos sobre oração e exortações a respeito do tipo de oração que nós não devemos fazer. Essa presença do tema oração no Evangelho de Lucas nos mostra a importância da oração para Jesus, revela para nós também a importância da oração na vida dos discípulos, bem como a importância da oração na vida das primeiras comunidades cristãs daquela época. E nesse pequeno trecho que nós lemos, eu queria considerar com você 3 questões, 3 aplicações de profundidade para a minha vida e para a sua vida a respeito de oração. Primeiro, a oração é aprendizado diário e contínuo. O texto diz que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar e quando terminou, os discípulos lhe disseram, se aproximaram dele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Oração como algo que eu aprendo. A oração como algo que eu aprendo no meu cotidiano. Alguém já disse que nós precisamos experimentar a vida sabendo que amanhã podemos não estar vivos, mas que devemos aprender como se fôssemos viver eternamente. E pensando nessa frase, queridos, quanto tempo faz que não nos pegamos aprendendo algo sobre oração? Por que será que sempre temos essa mania de achar que por causa do tempo da nossa conversão, não precisamos mais aprender nada sobre como orar? E eu escrevendo essa mensagem nesses dias, eu pensei para mim, e pensei em dizer isso para você também, eu quero reaprender a orar, irmãos e irmãs. Eu quero aprofundar a minha vida de oração. Quero que aquilo que eu esteja pregando agora, falando para você, não seja só um ensaio daquilo que eu quero te dizer, mas que isso ganhe vida, porque já tem ganhado vida em meu coração. Eu quero aprender a orar melhor. Eu quero sentir o Espírito Santo de Deus intercedendo por mim. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas diz também que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Eu quero me lembrar disso nas minhas orações, eu quero lembrar disso quando eu estiver me sentindo fraco, eu quero me lembrar disso quando eu não souber o que dizer a Deus, eu quero me lembrar disso quando eu for na presença de Deus com as mesmas desculpas, com os mesmos problemas, com as mesmas indisposições no meu coração. Eu quero lembrar que o Espírito Santo intercede por mim. Eu quero lembrar disso. Eu quero aprender a orar. E eu quero fazer isso todos os dias, não como um ato religioso apenas, mas na certeza de que na oração nós estamos na companhia de alguém que é muito especial. Não é apenas o que dizemos, é a certeza da presença de Deus que nos motiva a orar. Os irmãos entendem isso? Não é apenas aquilo que nós falamos. Aprender a orar é aprender sobre a presença de Deus
na minha vida e na sua vida. A presença de Deus que é real a cada instante. Aprender a orar é entender que essa presença toca nosso coração, essa presença nos fortalece. Aprender a orar é saber isso, queridos. Saber que Deus está nos conduzindo, saber que Deus está presente no nosso coração e na nossa vida. Aprender a orar também é aprender a reorientar a nossa alma. Muito mais do que pedidos, a nossa oração deve servir para reorientar as estruturas internas do nosso coração. Orar não é só porque desejamos coisas, mas orar é porque eu quero que o meu desejo seja tratado e até mesmo mudado, transformado. Por isso a gente precisa orar constantemente, porque constantemente nós estamos sendo bombardeados por quantidade de informações, de ruídos que estão por todo lugar. E muitas vezes essas informações e esses ruídos estão perto, tão perto de nós como os nossos smartphones estão. Já percebeu a quantidade de pessoas que querem nos dizer como dar sentido às nossas vidas? Já percebeu isso? A quantidade de gente querendo nos ensinar a ter sucesso. A quantidade de gente querendo nos dizer qual é o propósito da nossa vida. O problema é que muitas vezes essa busca pelo sucesso e até mesmo o sucesso em si vai gerar em nós uma mente e uma atitude doente. Porque o sucesso, sendo um fim em si mesmo, é desesperador, a gente não chega a lugar nenhum. Porque quando chega, percebe que não preencheu o vazio, quando chega, percebe que não é suficiente, quando chega, percebe que existem áreas existenciais em nós, existe algo em nosso coração e emoção que simplesmente não pode ser satisfeito nas coisas humanas e materiais que o mundo e que a cultura nos oferece. Mas a oração vai reordenar a nossa alma para nos fazer enxergar essas ilusões. Aprender a orar vai trazer de volta a beleza da presença de Deus, um Deus que nos ama e que também deseja a nossa companhia, não porque Ele precisa dela, mas simplesmente por causa do seu amor, e um amor que tudo transforma. C.S. Lewis vai dizer que seja verdadeiro o eu que fala na oração, e seja verdadeiro aquele a quem eu falo. Ore, meu irmão, mas faça uma oração que apresente a Deus a sua vida por inteiro. E quem sabe sua vida de oração. Fale com Deus sobre os seus desejos. Não há mal nisso. O mal é que quando a minha oração só tem isso. Fale com Deus sobre o desejo de sentir a sua presença. Olhe em volta. Olhe aquilo que está em volta de você. Olhe agora. Faça isso. Olhe para as pessoas da sua casa. Olhe para o que você tem. Olhe para a casa onde você está. Deseje o bem e o amor de Deus na vida das pessoas que estão à sua volta. Para que essas pessoas sejam abençoadas pela percepção de um Deus que as ama. Seja você mesmo na presença de Deus, para que seja de fato Deus a quem você está se dirigindo. A segunda coisa a oração é profundidade em Deus e intimidade que nos faz buscar a sua vontade. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Chamar a Deus de Pai é algo revolucionário no movimento de Jesus. Isso não significa irreverência, muito pelo contrário, significa uma profunda reverência interior de alguém que sabe de forma íntima quem é Deus e quem é o Deus que Jesus de Nazaré nos revelou. Deus é Pai, Deus é Mãe,
Deus é um Deus que nos chama para um relacionamento profundo, de perto com Ele. E essa intimidade e profundidade vai nos aproximar também da sua vontade. E algo maravilhoso acontece quando descobrimos claramente a vontade de Deus. Porque quando a gente descobre a vontade de Deus, a gente também descobre a nossa liberdade. A gente acha que fazer o que a gente quer é ser livre, mas quando nós nos aproximamos de Deus e reconhecemos a sua vontade, descobrimos uma liberdade que até então não tínhamos nos dado conta. Uma liberdade que vai gerar, através das nossas ações, sinais do reino de Deus. É isso que diz aqui essa oração. Venha o teu reino. Desejar que o reino de Deus venha é desejar participar da construção das lógicas desse reino hoje, no nosso tempo. Um reino de acolhimento, um reino de justiça, um reino onde a justiça não é seletiva, não é manipulada pelo dinheiro, pelo poder. Um reino onde a justiça não é influenciada pela cor da pele, pelo lugar de origem, pela região onde a gente mora, um reino de relacionamentos restaurados e não de relacionamentos descartáveis, um reino onde a vida do outro importa, um reino onde a vida daqueles que sofrem importa para mim, um reino onde mulheres não são agredidas físicas e emocionalmente, um reino onde não somos julgados pela cor da nossa pele ou pela conta que temos no banco. Quando eu oro, venha o teu reino, orar isso é ao mesmo tempo desejar ser e participar do sinal do reino de Deus. E isso tem que começar na oração, irmãos. Isso começa na oração, senão eu entro no ativismo. E começo a acreditar que as coisas só dão certo por minha causa. Orar, venha o teu reino, é dizer, estou aqui, Senhor, à disposição da vontade, da tua vontade, da vontade do teu reino. Queridos, quanto da nossa oração tem a ver, não apenas conosco, mas com o reino de Deus em nossa sociedade, em nossa família, em nossa igreja. Quanto da nossa oração de fato significa que nós desejamos o reino de Deus e não apenas que a nossa vida funcione. E a terceira coisa que eu percebo nesse texto é que a oração envolve praxis e atitude, e isso também tem a ver com o que a gente acabou de falar. Também entendo praxis como um conceito que envolve a presença real em nossa vida daquilo que a gente acredita. É a ação percebida e transformadora de realidades baseadas no que de fato a gente acredita. Você sabe que é possível ter um discurso e não ter a prática, conhecer as palavras certas, mas com as intenções totalmente equivocadas. Você sabe disso. Mas quando eu oro, o pão de cada dia nos dá hoje, eu estou assumindo a minha dependência de Deus, reconhecendo que eu não estou no controle da minha vida, humildemente entendendo que vem de Deus toda a força criativa que eu tenho para buscar o meu pão, para garantir o meu sustento. Quando eu oro assim, eu estou afirmando que por mais que as coisas mudaram, ou ainda vão mudar, e eu vejo irmãos queridos que estão se reinventando, eu sei que Deus está cuidando de cada processo novo, e Ele nos sustentará, queridos. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dará, e certamente nos alegraremos na sua presença, na presença dEle, com aquilo que nós iremos reconstruir, ou começar a construir. O Senhor estará conduzindo, construindo conosco. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Nos dá força, coragem, disposição. Nós não vamos desistir, porque a presença do Senhor e o seu cuidado é real em nós. A oração continua e nós lemos, perdoa-nos os nossos pecados, como também perdoamos. Isso é praxis. Isso é mudança de atitude. Saber que sou perdoado é saber que eu necessito da graça, do perdão, da misericórdia de Deus.
Quando eu digo, Senhor, perdoa o meu pecado, é porque eu estou percebendo que muitas vezes na condução da minha vida, o que eu faço não agrada ao Senhor. Muitas vezes na condução da minha vida, o que eu faço não agrada ao Senhor, porque afeta as pessoas que eu amo e as pessoas que me amam. Afetam aqueles que estão na minha volta, com atos de egoísmo, de injustiça. Quando eu digo, Senhor, me perdoa, eu estou reconhecendo que eu sou falho. Eu estou reconhecendo que eu preciso de Jesus de Nazaré na minha vida. Por isso eu oro, por isso o Senhor nos diz, perdoa-nos. Orem assim, Pai, perdoa-nos. Mas também essa oração e esse perdão afeta os meus relacionamentos. Os irmãos entendem isso? E é por isso que a oração continua dizendo, assim como nós também perdoamos aqueles que nos ofendem, que nos devem. Porque não existe relacionamentos, irmãos, que vale a pena ou que permaneçam sem a presença do perdão. Não existe casamento que permaneça sem perdão. Não existe a disposição de educar nossos filhos sem perdão. Não existe relacionamento de amizade se nós não exercermos o perdão que Deus, que Jesus está nos ensinando nessa oração. Os relacionamentos hoje em dia são descartáveis porque a gente sempre julga os outros ou mede os outros numa medida diferente como a gente se mede. Já pensou e já percebeu isso? Os outros, as falhas dos outros são ampliadas numa lupa enorme para mostrar para a gente que nós somos melhores. Mas as nossas falhas não, elas sempre são racionalizadas e a gente sempre tem uma desculpa para elas. A gente sempre quer que Deus nos trate de forma diferente. E isso é um risco, um perigo para os nossos relacionamentos. Para que hajam relacionamentos verdadeiros, é necessário que haja perdão. E assim como nós somos perdoados por Deus, o Senhor Jesus nos ensina a orar, que nós devemos também perdoar aqueles que nos fazem mal. E essa dinâmica da oração é maravilhosa, sabe por quê? Porque na medida em que eu perdoo, eu não levo comigo a marca da dor, eu não levo comigo o rancor que aquela situação provocou. Você entende isso? Na medida em que eu perdoo, eu consigo recomeçar. E eu consigo insistir em caminhar com os meus irmãos, com os meus amigos, com aqueles que eu amo e aqueles que me amam. Não existe, meus irmãos, relacionamento sem perdão. E para a gente terminar, a oração continua nessa dinâmica da praxis e da atitude. Não nos deixes cair em tentação. A oração termina pedindo isso ao Senhor. E aqui a gente retoma a transformação do nosso desejo. Porque tentação é um desejo desorientado. É isso que é a tentação. Aquilo que nós achamos que precisamos ou achamos que vai nos trazer uma satisfação permanente e acaba nos tentando e a gente acaba abrindo mão de coisas, de princípios, de pessoas, de valores, de amizades, de casamentos, porque a gente vai atrás daquilo que a gente acha que vai, agora vai. Que vai nos satisfazer, que vai nos preencher. E a oração é que o Senhor nos dê discernimento, para que na nossa praxe, no nosso comportamento cotidiano, a gente reconheça essa tentação de achar que a felicidade sempre está além. E a gente perceba de uma vez por todas que a felicidade está dentro de nós. Em nome de Jesus. Tim Keller vai dizer: nada, exceto a oração, revelará a nós mesmos quem nós somos, pois só diante de Deus conseguimos enxergar e nos transformar em nosso verdadeiro eu. Querido, qual é o motivo da sua oração? Deixe que Deus fale com você. Deixe que a sua
oração seja um exercício de ouvir o Espírito Santo. E quem sabe nossa oração nessa semana seja essa atitude de ouvir. Ouvir aquilo que Deus quer despertar em nós, aquilo que Deus quer falar para nós. Sabe como é que a gente faz isso? Ficando em silêncio. Aproveite essas devocionais que você tem recebido, 2 minutos de silêncio antes de fazer a devocional, 2 minutos de silêncio depois de fazer a devocional, ficando em silêncio. Oração também é ficar em silêncio. Pensar em Deus, na sua presença e naquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Quem sabe desejar mais do reino de Deus e menos do nosso próprio reino. Quem sabe desejar a justiça do reino e não a nossa vingança. Quem sabe ouvir, falar menos. Deus sabe exatamente do que nós precisamos. Que a nossa vida de oração, muito mais do que pedidos e demandas, seja uma entrega, seja uma transformação, seja uma percepção da presença e da beleza da presença de Deus. Seja ouvir o Espírito Santo e seja aceitar o desafio de participar da construção do reino de Deus. Que Deus me abençoe nisso, que Deus te abençoe nisso. Em nome de Jesus.